Olá, bom dia, tudo bem? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Cristiano. Eu sou filho da Campina do Monte Alegre. Meus familiares são todos da Campina do Monte Alegre. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo direcionado para Campina é porque eu considero que todo cidadão tem que se envolver em política. Porque muita gente confunde política com partido. A política, só para a gente relembrar, a política ela vem da palavra grega, poli, que é o envolvimento das pessoas com a sociedade. Então, política, todo mundo deve se envolver na política. E o fato de eu fazer esse vídeo direcionado para Campina é porque eu sou eleitor da Campina no Monte Alegre e eu tenho por direito e obrigação em passar alguma mensagem referente à política. Eu trabalho com formação de opinião, eu faço eventos, faço palestras, e eu tenho por obrigação passar uma mensagem para aqueles eleitores, assim como eu, da cidade de Campina do Monte Alegre. Que na verdade, essas informações, o meu objetivo com esse vídeo é tentar em 10 minutos passar informações importantes sobre um candidato, que isso vai fazer a diferença para a gente escolher realmente um candidato que possa nos representar esses 4 anos de gestão. Isso vale, as informações que eu vou passar aqui, vale não só para o prefeito, como também para os vereadores. Eu tenho que passar para vocês aqui 4 tópicos fundamentais para a gente escolher um candidato em 10 minutos. Essa é a minha missão. Primeiro eu quero deixar claro que eu não tenho filiação partidária nenhuma, não estou apoiando nenhum candidato na Campina do Monte Alegre. Inclusive, qualquer um dos candidatos que visualizem esse vídeo e queiram fazer alguma associação da minha imagem com o partido ou o candidato, não está autorizado a ser feito isso. Tá? Então era isso que eu gostaria de falar primeiramente. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção para a gente avaliar o nosso candidato é o seguinte: como é a conduta desse candidato no seu dia a dia, na sua vida particular? Qual o relacionamento que esse candidato tem com seus familiares? Na sua casa, com seus filhos, seus pais, irmãos? Porque muitas vezes existem candidatos que têm um conflito grande na família, não conseguem se relacionar com as pessoas diretas. Como que um candidato desse vai representar a sociedade? Como que o relacionamento dele no coletivo vai ser diferente da sua vida particular? Então é um ponto que nós precisamos observar no candidato. Olhar a vida do candidato nesses anos passados e ver como que ele se relaciona com a família. Qual que é o relacionamento dele com o filho, com a esposa, com os irmãos? Porque um candidato que não consegue se relacionar bem com as pessoas mais próximas, não consegue valorizar muitas vezes as pessoas mais próximas dele, como que ele vai valorizar o outro, o coletivo? Então é um ponto que eu gostaria, primeiramente, de chamar a atenção. Não só no aspecto familiar, como no aspecto profissional. Se esse candidato, ele, na profissão dele do dia a dia, qual a conduta dele? Na atividade que ele exerce? No negócio, no trabalho dele, na empresa, se é que ele tem uma empresa? É uma pessoa idônea? É uma pessoa que tem caráter de fazer o trabalho honesto, correto? Então isso precisa ser visto. Porque muitas vezes o candidato, ele, na sua vida pessoal, ele tem uma conduta questionável. Agora você imagine um candidato desse, assumindo uma prefeitura, tendo aquele poder nas mãos. Como será a conduta desse candidato que, após ser eleito, ele vai ter uma estrutura muito grande nas suas mãos? Então, um ponto que a gente precisa ficar atento. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é esse. Como é a conduta desse candidato na sua vida particular, nos seus negócios particulares? Ele administra bem o seu negócio? Ele administra bem a sua empresa, o seu trabalho, a sua atividade que ele se propõe a fazer? Ele é um cara que, se ele presta um tipo de trabalho, ele faz
com qualidade, ele faz da maneira correta, ele atende bem o que ele se propõe a fazer? Então é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. O segundo ponto é o comprometimento social. Qual é o comprometimento social que esse candidato tem, independente de eleição? Porque não estou falando 3 meses, 6 meses atrás. Porque 3, 6 meses atrás, todos os gatos se tornam pardos. Ele se transforma de tal maneira para passar uma imagem positiva no período de eleição. Mas vamos analisar esse candidato há 1, 2, 3, 4 anos atrás. Qual o comprometimento que ele tem com a sociedade? Que tipo de trabalho que ele faz social, independente de política, independente de ser candidato, independente de ser eleito? Ele já tem um envolvimento social? E vale lembrar que o envolvimento social não é ir na igreja. Isso daí é pessoal. Eu estou falando envolvimento social no sentido de contribuir com a sociedade, ajudar a sociedade independente do critério eleitoral. Então é isso que a gente precisa analisar. Porque existem pessoas que já é intrínseco da pessoa, já é característico da pessoa. A pessoa ajuda, colabora, já tem isso por natureza. Agora existem aqueles que, quando se torna um candidato, ou alguns meses antes de iniciar o processo eleitoral, ele começa a fazer boas ações para passar aquela imagem de um bom homem, um bom cidadão. Agora, a gente precisa analisar qual a conduta social desse candidato no seu dia a dia, na sua vida. Como que ele é envolvido, como que ele é comprometido com a sociedade, independente do critério eleitoral. Então, é outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. Perceba, nós já vimos 2. A conduta desse candidato na sua vida particular e nos seus negócios, o seu comprometimento social no seu dia a dia, independente de política, é um fator que nós temos que prestar muita atenção. E o terceiro passo, muito importante, e a gente precisa ficar muito atento, quem são as pessoas que estão diretamente ligadas à sua coordenação de campanha. Isso é um fator muito importante. Eu não estou falando daquele que faz o trabalho de bandeiragem, eu não estou falando daquele que sai com carro de som. Essas pessoas são pessoas do povo, as pessoas do dia a dia, as pessoas, os eleitores, de um modo geral. Eu estou querendo dizer aquelas pessoas que diretamente estão à frente da sua campanha. Porque nós temos que analisar o seguinte, e é uma coisa óbvia para qualquer candidato. Aqueles que estão envolvidos diretamente na sua campanha têm um interesse após a eleição. Esse candidato ganhando, essas pessoas que estão envolvidas na sua campanha vão trabalhar no governo, na gestão, isso é natural. Agora, o que a gente precisa analisar é qual a conduta dessas pessoas no dia a dia. O que essa pessoa, quando ela entrar lá, ela pode fazer em prol da sociedade? Ou ela só está visando um objetivo próprio? Só está visando tirar proveito da máquina pública? Então, um outro fator que nós temos que avaliar é quem são as pessoas que estão envolvidas na sua campanha, na campanha desse candidato. Porque existe aquela frase antiga que diz o seguinte: diga com quem andas, que eu te direi quem tu és. Então, se o candidato ele se envolve com pessoas que têm uma característica duvidosa, a gestão desse candidato também vai ser duvidosa. Porque as pessoas que vão compor o governo dele são as pessoas que apoiaram ele diretamente à frente da sua campanha. Então é um outro fator que eu gostaria de chamar a atenção aqui. E por último, para me cumprir com o que eu combinei, em 10 minutos, passar 4 pontos fundamentais, é o custo de campanha. Hoje, um prefeito de uma cidade como Campina do Monte Alegre tem o seu salário de 5 mil e pouco. Se a gente multiplicar isso daí, vai dar em torno, nos 4 anos de gestão, em torno de 240, 250 mil reais. Como que um candidato
que, após eleito, nos 4 anos de mandato, vai ganhar 200 e poucos mil, gasta 300, 400 mil de campanha. Não tem lógica isso daí. Ou melhor, a lógica é o seguinte, a lógica é que depois, ele entrando, ele vai tirar proveito da máquina pública. É uma coisa lógica isso daí. Porque paga 300 para ganhar 200? Não existe isso daí. Até porque, se a pessoa quer trabalhar de graça, ela não precisa entrar na política. Ela não precisa ser eleita. Ela pode fazer um trabalho social para uma entidade filantrópica que não visa lucro. Ele doar o tempo dele sem precisar ter uma remuneração. Agora, o que a gente tem que analisar é o seguinte: campanhas milionárias para depois o salário não ser compatível com o que foi gasto em campanha. E é um dos fatores principais hoje para a corrupção. Hoje estão gastando-se muito com campanhas milionárias, e o salário do gestor não é compatível com aquilo que está sendo gasto em campanha. E é óbvio que o interesse é depois tirar proveito da máquina pública. Porque ninguém vai gastar 500 para depois receber 200. Então é um fator que nós temos que ficar atento. Muitos candidatos querem investir na campanha para depois tirar o custo dessa campanha do dinheiro nosso, do dinheiro da máquina pública. Então nós temos que ficar atento com relação a isso. Eram os 4 pontos que eu gostaria de chamar a atenção, né? Só para relembrar o primeiro ponto, como é a conduta desse candidato no seu dia a dia, na sua vida pessoal, seu relacionamento com os familiares e o seu relacionamento no seu trabalho, independente de ser candidato ou não. Outro ponto, o comprometimento social que essa pessoa tem na sua vida, no seu dia a dia, independente desses 1 ano, 6 meses, 3 meses aí atrás. Ele é uma pessoa comprometida com a sociedade, ele ajuda, ele participa, ele se envolve em trabalhos sociais. Terceiro, quem são as pessoas diretamente ligadas à sua campanha? Temos que ficar atento com relação a isso. Porque tem pessoas que se aproximam para depois tirar proveito da máquina pública. Temos que ficar atento a isso. E o 4º ponto é qual é o custo da campanha. Como que a gente está visualizando a campanha no critério financeiro? Esse candidato, ele está gastando muito, está fazendo muito bambambam? Cuidado, porque você não tem como você gastar 300 para ganhar 200 só. Porque depois que esse candidato estiver lá dentro, após eleito, ele vai tirar proveito da máquina pública. Tá? Meus queridos, eu passei essa mensagem porque eu tinha que fazer isso. Isso era uma coisa que estava me incomodando. Se eu não fizesse antes da eleição, eu não iria me sentir bem. Porque eu acho que isso, não só eu, qualquer pessoa, isso é o papel de qualquer cidadão. Eu reservei aqui, daqui a meia hora eu vou voltar a fazer uma apresentação. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, fazendo várias palestras. E eu reservei esse tempo justamente para dar essa mensagem. É um vídeo caseiro, não é um vídeo profissional, como a gente faz nos nossos trabalhos, mas o que conta é a mensagem. E eu espero, no fundo do coração, que no dia 7 de outubro, nós estamos aí há 15 dias da eleição, nós possamos fazer a diferença. Porque nós só vamos construir uma cidade melhor se a gente saber votar. Se a gente votar consciente. Se a gente votar visualizando o futuro da cidade. Porque amanhã ou depois não dá para a gente reclamar. Porque quem colocou o candidato que hoje pode ser, que futuramente pode ser o nosso gestor, somos nós. Então depois não adianta reclamar. E esses 4 pontos são pontos fundamentais para a gente saber escolher um candidato. E eu não falo só do candidato a prefeito, não. Isso também serve para candidatos a vereador. Principalmente para candidato a vereador. Porque quando você coloca um candidato a vereador que é propenso à corrupção, que é propenso
a interesse próprio, ele vai aprovar muitas coisas de interesse particular do gestor público, que é o prefeito. Tá? Muito obrigado, um abraço, e dia 7 de outubro a gente vai estar aí junto aí, votando no nosso futuro prefeito. Um abraço, tudo de bom.